O Dior começa dizendo que ela ficou bem de verde, tem algumas tatuagens. Ele diz que vai tentar falar com ela e em seguida pede com licença. Ela diz pois não e ele fala que não quer incomodá-la e pergunta qual o nome dela. Ela diz o nome pra ele e ele fala que o nome dele é Dior e pergunta qual o nome dela. Ela pergunta se o nome dele é Dior e fala que não vai dizer o nome dela. Ele pergunta se ele não pode saber o nome dela e ela diz que não. Ele pergunta por que não e ela diz porque ela não está interessada. Ele pergunta se ela não está e ela diz que não. Ele fala que decidiu se aproximar porque quando a viu de longe a achou muito bonita. E ela agradece pelo elogio, mas diz que precisa ir. Ele pergunta se ela precisa ir e ela diz que sim. Ele fala que vai entrar no carro e que vamos ver a reação dela. Ela diz oi pra ele e ele pergunta se ele pode ajudá-la. Ela diz que sente muito e fala que ela acha que eles começaram com o pé esquerdo. Ele pergunta por que ela acha isso. E ela diz que estava de mau humor e que não tem andado com bom humor ultimamente. Ela fala que se arrepende de ter feito isso e ele pergunta se ela está de mau humor. E ela diz que sim e fala que ela realmente não está tendo um dia bom. E ele fala que sinceramente ele não sabe sobre isso. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que o carro é dele e que ela está vendo ele ali dentro. Ela fala que não tem como ela saber e que muitas pessoas mentem. Ele fala que não está mentindo e que esse carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem dentro desse carro e ele pergunta se ela acha isso. E ela diz que ele fica muito bem. Ele pede para ela não tocar no carro dele e fala que ele acabou de lavar. Ela pergunta se não pode tocar e ele fala que não. Ele pergunta e aí? E o que ela quer? Ela pergunta como mesmo é o nome dele e ele fala que o nome dele é Dior. Ele fala que disse, mas que ela não ouviu. Ela fala que estava distraída e ele pergunta distraída com o quê? E ela fala que com o telefone dela. Ele pergunta se ela estava mexendo no telefone dela e em seguida diz que ela olhou bem na cara dele. Ele fala que ela disse que ela não estava interessada e ela diz que ele é bonito. E ele pergunta se ele é bonito agora. Ela diz que ele está ainda melhor dentro desse carro. Ele pergunta, eu tô melhor dentro do carro. E ela diz que sim. Ele pergunta quantos pontos ele ganhou dentro desse carro e ela fala que é um carro muito bom e que ela já disse isso. Ele pergunta se então o carro é um ponto positivo e ela diz que sim. Ele pede para ela esperar e fala que ele vai sair. Ela pergunta o que ele disse e ele pede para ela esperar. Ele pergunta o que há com ela e ela fala que nada. Ela diz que ela não disse o nome dela, ele fala que ela não quis dizer. Então ela diz que o nome dela é Nala. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ele pergunta então, mas ela o interrompe e pergunta por que ele está olhando assim para ela. Ele fala porque claramente ela não quis falar com ele e que não estava interessada. Ela fala que já disse que estava distraída no telefone e ele pergunta se ela estava. E ela diz que realmente não estava prestando atenção. Ele pergunta por que não, e ela diz porque agora tem muitas coisas acontecendo na vida dela. Ele fala que sinceramente até agora ela só falou besteira pra ele. Ela fala que ela sabe o que parece, mas que ela só está sendo sincera. Ele pergunta se ela está e ela diz que sim. Ele pergunta se ela vai ser sincera e vai dizer pra ele por que ela voltou. E ela diz que ele está sendo muito mal. Ele fala que não acha isso e ela diz que sente muito. Ela fala que sente muito e ele diz que sinceramente pra ele ela só voltou por conta do que ele tem. Ela diz que ela sabe o que parece, mas que ela voltou por conta dele. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ela pede pra eles começarem novamente, mas ele fala que não sabe se vai conseguir. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que está. Ela fala que isso é muito louco e ele fala que isso é muito estranho. Ela pergunta se é estranho pra ele e
ele fala que é. E já nesse momento da conversa, ela o chama pra sair, mas ele começa a rir. E como ela pergunta por que ele está rindo, ele fala que parece que ela está querendo brincar com ele. Ele pergunta se ela está falando sério e ela fala que está. Ela diz que ele que está indo embora assim do nada, mas ele fala que só está entrando porque a perna dele está doendo. Ele fala que vai conversar dali mesmo e pergunta se ela já esteve em um carro como esse, e ela diz que não. E mais uma vez ele pergunta e ela diz que não. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami e ela diz que sim. Ele fala que sinceramente ele não sabe e que parece que ela está mentindo pra ele. Ela fala que não está mentindo e que ela nunca andou em um carro como esse. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que tem certeza. E em seguida ele entra no carro e pede pra ela esperar. Ela pergunta se ela pode pegar uma carona com ele e ele pergunta se realmente ela quer. Ela diz que sim, ele pergunta se ela tem certeza e mais uma vez ela diz que sim. Então em seguida ele a convida para entrar. Holanda pergunta como ela vai e ela fala que está bem. Ele fala que gostou dos óculos dela e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Nika. E em seguida ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está bem. Ela pergunta aí como está indo o dia dele e ele fala que está tendo um dia abençoado. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami, mas ela diz que não e fala que só está ali de férias. Ele pergunta então da onde ela é e ela fala que é da Rússia. Ele fala Rússia e diz ok. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que é uma semana. Ele pergunta se ela está se divertindo e ela diz que sim. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. Ele fala que ele é de Nova York e que acabou de se mudar para ali. Ele pergunta se ela pretende ficar ali por mais algum tempo e ela diz que vai ficar mais um mês. Ele fala que não entendeu e ela diz um mês. Ele fala que ela acabou de dizer uma semana. Ela fala que ela disse que está ali há uma semana, mas que vai ficar ainda um mês. E ele fala que entendeu. Ele fala que talvez eles possam se conhecer, mas ela fala que não sabe. Ele pergunta por que ela diz isso e ela fala que anda muito ocupada. Ele fala que não está querendo levá-la para um encontro agora e nem nada disso, mas que ele pode pegar o número dela e talvez em outro momento eles possam fazer alguma coisa. Ela diz que acha que não e ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que está ocupada. Ele fala que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-la e ela diz que para ela também. Agora ela volta perguntando qual o nome dele e ele fala que não entendeu. Ela fala que esqueceu o nome dele e diz que sente muito. E ele fala que já disse. Ele fala que já disse e fala que o nome dele é Landa. Ela fala que é da Rússia e diz que não sabia. Ela fala que não é dali e diz que gostou do carro dele. E ele agradece. Ela diz que fica muito empolgada com carros como esse. Ele pergunta se ela fica e ela diz que sim. Ela fala que ele tem um carro muito bonito e ele agradece. Ele pergunta o que aconteceu e fala que ela não estava interessada. Ela diz que é verdade, mas... E ele fala que não está conseguindo ouvir. E mais uma vez ela diz que gosta desse tipo de carro. Ele fala que tudo bem e pergunta o que isso tem a ver com ela. E ela diz que ela gosta. Ele pede para ela ter cuidado para ela não ser atingida. Ela diz que na verdade ela não está ocupada agora, mas ele fala que ela acabou de dizer que estava. Ela diz que não sabe por que disse isso e que ela só estava relaxando. E ele pergunta o quê? E mais uma vez ela diz que não está ocupada. Ele pergunta se ela não está ocupada e depois que ela diz que não, ele pergunta por que só agora ela não está ocupada. Ele fala que vai embora e ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que tem certeza. E em seguida pergunta por que ele não teria certeza. E ela diz porque ela acha que ele gosta dela. E quando ela repete novamente, ele fala que nem a conhece. Ele fala que ela parece ser legal, é bonita, mas já que ela não estava interessada nele, ele também não está interessado nela. E ela diz que tudo bem. Ela pergunta se ele tem certeza, fala que eles podem dar uma volta e conversar. E ele pergunta por que ele faria isso com ela e ela diz que eles podem conversar. E ele pergunta se ela quer conversar agora. E ela diz que sim e fala que agora é uma atmosfera diferente. Ele fala que ainda tem alguns minutos, fala pra ela não desperdiçar o tempo dele e diz que ela pode entrar. E ela diz que tudo bem.
Ele fala que ele está com o pressentimento que ele vai perder o tempo dele. E já nesse momento da conversa, ele pede para ela falar um pouco sobre ela. Ela fala que ela é da Rússia, que ela gosta quando os homens a tratam bem, e ela diz tipo comprar presentes, e ela diz que também gosta de receber flores em dias importantes. Ele fala que ele é um cavalheiro e que ele não se importa em dar flores em dias importantes. E como mais uma vez ela fala que gosta de presentes, ele pergunta que tipo de presente, e ela fala que ela gosta de bolsas. Ele pergunta que tipo de bolsa, e ela fala que a bolsa favorita dela é da Chanel. Ele pergunta da Chanel e diz que isso é interessante. Ela fala que ela tem uma coleção da Chanel e que ela gosta que gastem dinheiro com ela. Ele fala que tem várias maneiras de mostrar que gosta dela sem gastar o dinheiro dele. E ela diz que a cultura dela é diferente. Ele pergunta o que acontece se alguém estiver gostando dela, mas não estiver disposto a gastar dinheiro com ela. E assim do nada, ela fala que não está mais interessada e ele fala que ela pode sair. Ela fala para ele ter um ótimo dia e ele fala para ela também ter um ótimo dia. E em seguida ele diz: caramba, isso é uma loucura.